Fala pessoal, beleza? Você precisa controlar de uma maneira mais eficiente a gestão de usuários na tua empresa utilizando servidores existentes aí no teu ambiente on-premise? Caso sim, no vídeo de hoje, continuando a nossa série de vídeos onde ensinamos sobre recursos de Cloud Data Center, é o que eu vou te ensinar a fazer através da instalação do Active Directory Domain Service via CLI, que é a linha de comando. Vamos nessa? Então, pessoal, aqui no nosso Hyper-V, eu já tenho a minha máquina virtual com Windows Server 2025, que foi instalada nos nossos vídeos anteriores. Clicar duas vezes nessa máquina virtual, ela já está inicializada. Na janela do Network Connection, clica com o botão direito do mouse no adaptador Ethernet que foi exibido. Vou selecionar propriedades. Na guia Networking, vou desmarcar o IPv6, não estou utilizando. Vou clicar duas vezes em IPv4, TCP IPv4. Na guia General, vou marcar a caixa de baixo, que é usar o seguinte endereço IP. E aqui eu vou colocar o IP da minha rede. A minha rede é 172.16.00/23. Pode ser que a tua rede tenha um bloco de endereçamento diferente. E aqui eu vou utilizar o IP 172.16.0.100. Por ser /23, a minha subnet é 255 no primeiro octeto, 255 no segundo octeto, 254.0 no último octeto. O gateway, que no caso é o endpoint, é o host que manda pacotes para a rede remota. O bom e velho português, pessoal, é o meu roteador. Ele tem o endereço 172.16.0.1. O sistema de autenticação do Active Directory Domain Service é estritamente correlacionado ao serviço de DNS. É recomendado que o teu servidor que executará a feature de Active Directory Domain Service, o controlador de domínio, ele também execute a feature de DNS. Então o DNS preferencial vai ser o servidor mesmo, 172.16.0.100. Então defini aqui o endereço do servidor DNS preferencial, clique em OK, clique em OK. O segundo passo que eu vou fazer, pessoal, vai ser definir o hostname do meu servidor. Por quê? Quando eu pressiono aqui o Windows R, na caixinha Run, ali no canto inferior esquerdo, digito cmd. Quando eu digito hostname, vocês vão observar que o meu servidor está com um nome genérico. Você deixar o teu servidor ou os teus hosts, os teus computadores com um nome genérico em ambiente corporativo, pode deixar evidente um pouco de falta de zelo com documentação, ok? Então, antes de simplesmente promover o servidor a controlador de domínio, vamos alterar o hostname. E para alterar o hostname, aproveitar que eu já estou no prompt de comando, vou digitar sys/dm.cpl, pressiono Enter. Aqui na tela de propriedades do sistema, na guia Computer Name, tem o botãozinho do Change, vou clicar, e aqui onde eu defino o nome do meu servidor. Algumas empresas têm uma política de nomenclatura de hosts. No meu caso aqui, como é um ambiente acadêmico, eu vou deixar um nome genérico. Então ele vai ser o DC, de Domain Controller, SRV01. Pressiono Enter. O nome foi alterado, vou clicar em OK, OK, ele pede um reboot, vou reiniciar aqui o meu servidor. Ok, pessoal, o servidor reiniciou, lembrando que eu estou em uma máquina virtual do Hyper-V, logo, se eu apertar Ctrl Alt Del, eu vou travar o meu host, o meu computador, impactando inclusive na gravação de vídeo. Então eu não vou mandar um Ctrl Alt Del na máquina, tem que mandar na máquina virtual. Tem o comandinho de envio de Ctrl Alt Del para a máquina virtual. Pressiono. Ok, agora eu vou maximizar a janela e aqui eu entro com a nossa senha. Beleza. Antes então de seguirmos com a instalação do Active Directory Domain Service, vou iniciar o PowerShell. Digitei PowerShell no menu iniciar. O que me interessa nesse caso é o PowerShell ISE. Tá? Vou maximizar o PowerShell ISE.
Aqui no canto superior, na parte branca, você consegue desenvolver o teu script. Na parte azul, você consegue enviar comandos. Antes de simplesmente executar o PowerShell, vou validar se acatou a configuração de IP, vou digitar o ipconfig, está ali, acatou corretamente o IP. Vamos ver se fixou o DNS, ipconfig, -all. O DNS também está certo. Vamos ver se mudou o hostname. Envio o comando hostname. Ó, também está certo. Podemos então seguir para o passo seguinte, que é a execução do script. Ainda no PowerShell SE, no canto superior esquerdo, vou clicar no ícone de pastinha, né, que é o abrir arquivo, e eu já tenho o meu script aqui do Active Directory Domain Service. Vou executar ele segmentado para a gente fazer junto, para ficar bem explicadinho aqui o que eu estou fazendo. No PowerShell SE, seleciono a linha 1 e aperto F8. Aqui ele está fazendo, pessoal, a instalação dos binários do Active Directory Domain Service, inclusive as ferramentas de gerenciamento. Assim que ele fizer a instalação, a gente vai seguir com o teste. Finalizou então a execução do nosso primeiro comando, que aliás foi o install-windows feature, espaço, -name, ad-domain-services. Depois eu pressionei o espaço novamente, -include management tools. Se for o caso, avisa que eu coloco o script na descrição do vídeo. Executado o primeiro comando, para não ficar fora de contexto, o que acontece? O que vocês vão observar? Não está em execução ainda o domínio, tá? Minha floresta do Active Directory Domain Service, e sim somente os binários, o console de gerenciamento. Vocês vão validar isso porque eu vou digitar dsa.msc, vou pressionar o Enter. O que vocês vão observar? Isso aqui já é o console de gerenciamento do Active Directory Domain Service, mas o que você vai perceber? Que ele mesmo já está informando de, você tem sim os binários instalados, mas não tem nenhuma floresta. Então você vai observar que o meu console do Active Directory Users and Computers não está conectado com nada. Isso aqui significa que você tem os binários, tem console de gerenciamento, mas o principal, que é a floresta do ADDS, ainda não. Então vou fechar aqui o console do ADDS e vamos para a segunda linha. No segundo passo do nosso script, nós vamos executar o comando que vai capturar a senha que será usada como parâmetro do nosso DSRM. Então seleciono aqui a segunda linha, né, e aperto F8. Por que o F8? O F8 ele executa somente o que foi selecionado, isso no contexto de PowerShell. Se eu aperto F5, ele vai executar todo o script. Não é o que eu quero que aconteça. Nós combinamos de fazer a execução do script de modo segmentado. Então, por isso que eu estou fazendo linha a linha, para não deixar vocês fora do contexto do que cada comando está fazendo. Então, selecionei a linha 3, né, que é o nosso segundo passo, apertei F8, ele está pedindo para eu digitar uma senha. Vou digitar aqui uma senha. Ok, então já tenho a senha que será utilizada no nosso DSRM. Então, eu vou selecionar aqui agora os nossos parâmetros, né? E vou apertar F8. Eu já declarei todas as variáveis que serão utilizadas durante a criação do nosso Active Directory Domain Service. E vamos comentar aqui quais serão essas variáveis. Primeira variável, delegação de DNS. Estou definindo que não precisa. Segunda variável, que é a database path, definindo que os nossos arquivos do Active Directory Domain Service, aquela pastinha sysvol, NTDS, ficará armazenado lá no C2 pontos, Windows-NTDS. Domain Mode, definindo aqui o valor 7, que deve ter relação com o nível funcional da floresta do domínio. Domain Name, no nosso caso aqui, o meu domínio se chama ksolution.local. Domain NetBIOS Name vai ficar só como ksolution, sem o local, prefixo. Forest Mode, nível funcional da floresta, é o 7. Então, tanto o domínio quanto a floresta terão um nível funcional de número 7. Install DNS, estou definindo que sim, precisa do DNS. Próxima variável, Logon Path, vai ficar em C2 pontos, -Windows-NTDS, mesma pasta do Database Path.
Precisa de reboot sem necessidade de reboot ao completar a instalação? Estou definindo como false. Ou seja, eu quero que o servidor reinicie assim que acabar de fazer a instalação do Active Directory do Main Service. Próxima variável. É a variável do DSRM, aquela senha do DSRM que definimos no passo anterior. DSRM é uma senha que você precisa ter ela, você define ela no momento da configuração do Active Directory do Main Service. Você só vai usar essa senha no caso de uma manutenção mais agressiva. Caso você precise voltar um backup bare metal, caso precise entrar no modo de restauração de serviço de diretório, que é o DSRM. O modo de restauração de serviço de diretório, ele é um modo de recuperação que você precisa entrar caso o banco de dados, o database do Active Directory do Main Service esteja corrompido, caso você precise fazer uma manutenção mais agressiva. O pessoal das antigas deve se lembrar do modo de restauração. Então o DSRM seria equivalente a esses modos de recuperação do Windows, só que o DSRM é um modo de recuperação próprio para controladores de domínio. A próxima variável seria a sysvolpath. Então, estou definindo que o sysvolpath vai ficar lá na pasta Windows sysvol. Se você precisar alterar alguma dessas variáveis de pasta, fica à vontade. E o /force, estou definindo aqui que, sim, é para ele forçar a execução de todos esses comandos. Definido, então, todas as variáveis, posso seguir para a criação da nossa floresta através do comando install-adds forest @params, que é o nome daqui do nosso vetor, que contém todas as variáveis necessárias para fazer a instalação. Vou pressionar aqui o F8, assim que eu selecionei a linha do install-adds forest. Vamos aguardar então a execução e a criação da nossa floresta do ADDS. Observe que finalizou a instalação do Active Directory do Main Service, ele está informando de que o servidor vai reiniciar. Vou clicar em Close, o servidor será reiniciado. Aqui a gente vai falar nos próximos vídeos, no contexto de GPO, tá? De política de grupo, diretiva de grupo. Então, primeiro, configurações de computador, já adiantando o escopo dos próximos vídeos, o que for configuração de computador, ele aplica durante o boot, e o que é configuração de usuário, ele aplica durante o logoff e o logon. Como é o primeiro controlador de domínio da minha floresta, ele automaticamente já definiu também que o servidor ele vai ser catálogo global. E o catálogo global, você está definindo que o servidor ele contém uma cópia de todos os atributos, de todos os endpoints, de todos os objetos da tua floresta do Active Directory. E uma cópia parcial dos domínios filhos. Nesse caso, é obrigatório que o servidor seja catálogo global, porque é o primeiro domínio que eu estou criando, é a primeira floresta. É o que a gente chama de domínio raiz da floresta. Depois eu poderia criar o que seria equivalente a árvores e subdomínios. Aí no nosso contexto ficaria algo como ksolution.local, é o domínio raiz da floresta, mas eu poderia criar um domínio filho chamado SP. Então ficaria SP, que é o domínio filho, ksolution.local. Isso é a temática dos próximos vídeos, mas eu achei importante a gente contextualizar para não ficar vago. Tá? Vamos aguardar aqui a parte da criação e a gente segue com o vídeo. O servidor reiniciou. O primeiro boot é um pouquinho mais demorado, porque ele precisa aplicar as configurações de GPO de computador, de usuário, fazer as configurações iniciais do Active Directory do Main Service. Uma vez que ele finalizou, minimizei aqui a nossa máquina virtual. Canto superior esquerdo, vou clicar no botãozinho que é equivalente ao enviar o Ctrl+Alt+Del para a máquina virtual. E o que você vai observar? Que agora eu estou fazendo logon com o usuário ksolution administrator. Minha senhazinha é a senha padrão que eu estava utilizando antes. Minha senha super segura definida na criação da VM, né? abc@123. Vou maximizar. E agora você vai observar que quando eu pressiono Windows R, no menu Run, eu digito dsa.msc, pressiono Enter, agora sim os binários, né, o console de gerenciamento do Active Directory do Computer, ele não exibiu nenhum erro e agora sim ele mostra o domínio. E aqui no domínio ksolution.local, vocês vão observar essa estrutura de pastas, digamos assim. Isso aqui tem diferenciação técnica, é o que eu vou explicar agora. Essa pastinha built-in, computer,
Foreign Security Principal, Managed Service Account, Users, que é o que a gente chama de container. E a Domain Controller, você pode ver que ela tem uma pequena diferença, tá? Se você der uma olhadinha onde está escrito Domain Controller, na pastinha ele tem uma subpasta dentro do íconezinho do desenho, porque isso aqui é uma unidade organizacional. Tecnicamente, você não vincula a política de grupo, que será a temática dos próximos vídeos, em container, somente em unidade organizacional. Como que você valida, tá? Isso que eu estou falando, de unidade organizacional, política de grupo. Nos próximos vídeos nós faremos usos das políticas de grupo. Vamos simular aqui então a criação de uma. Vou pressionar juntas as teclas Windows R e agora eu vou digitar gpmc.msc no menu Run. Pressiono Enter. Na janela Group Policy Management, vou maximizar. Expandir um pouquinho. Aqui está a nossa floresta, Ksolution.local. Os nossos domínios, e você vai observar que no Ksolution.local, quando eu expando, ele só está me listando a Domain Controllers. Domain Controllers. Ele não está me listando a Built-in, Computers, Foreign Security, Managed Service e Users. Só me lista o Domain Controllers, porque é a unidade organizacional e é onde eu consigo vincular política de grupo. Essa Group Policy Object, WME Filters e Start GPO, isso não tem relação com o console do Active Directory usando Computers, está aqui correlacionado com o console do Group Policy Management, por isso que eles não são exibidos aqui no outro Snap, tá? No AD Using Computers. Vou encerrar ele por aqui, depois a gente tem um vídeo próprio abordando GPO. E o que vocês vão observar? Já existem alguns usuários, alguns grupos aqui no Containers de Users, o nosso Administrator está aqui, os grupos de Key Admin, Read Only Domain Controller, Domain Guest, Domain Users, Domain Admin, Enterprise Admin, que é o privilégio máximo que uma account pode ter. Mas e os nossos usuários? Onde que eu vou segmentar a parte organizacional? Como que eu posso organizar uma estrutura de departamentos e pastas? É o que eu vou fazer aqui antes da gente concluir o vídeo. Vou minimizar aqui o nosso Active Directory using Computers. Então, no menu iniciar, vou pesquisar novamente por PowerShell ISE. Vou pesquisar por PowerShell. Vamos ver se ele já vai trazer o script. Clicar em OK. Sim, já trouxe o script. E aqui você vai observar que nós executamos a primeira linha, o install ADDS Forest. Aqui agora nós vamos então seguir com a criação de unidades organizacionais. Vou selecionar aqui esse primeiro bloco, aperto F8. Ok, deixo o PowerShell aqui, não vou minimizar, que eu vou usar ele na sequência. Volto no console do Active Directory Using Computers e aperto F5 para ele atualizar. E o que vocês vão observar? Que agora apareceu a nossa unidade organizacional chamada Ksolution. Apareceu uma segunda unidade organizacional dentro de Ksolution chamada Rio de Janeiro. E ainda falando de Ksolution, apareceu uma outra unidade organizacional chamada São Paulo. Quando eu vou expandindo essa São Paulo, lista que a Ksolution tem unidade no centro, unidade no Morumbi. No Morumbi fica a diretoria, aqui no nosso contexto de exemplo. No centro fica o administrativo e a coordenação. Ainda falando aqui da unidade organizacional da Ksolution, vou expandir aqui Rio de Janeiro. Aí temos a unidade do Botafogo, aqui no nosso exemplo, vou expandir. E lá fica a diretoria. Okay? Mas vocês vão observar que não tem nenhum usuário. Então, nosso PowerShell a gente segmentou por bloco para criar primeiro as unidades organizacionais, para te dar insights sobre departamentos e filiais. E agora sim a gente vai criar os usuários. Volto então no nosso PowerShell ISE, vou selecionar aqui o segundo bloco de usuários e aperto F8. O segundo bloco de usuários ele está executando o comando new-aduser com o nome dos respectivos usuários e as pastas onde esses usuários foram criados. Ele criou então os usuários, vamos validar. Vamos aqui em São Paulo, apertar um F5, já apareceu o usuário Lígia. Na unidade organizacional da coordenação, apareceu a Jennifer,
lá no Morumbi, na diretoria, Edilmilson e Thiago, beleza? Mas o que vocês vão observar? Que cada um dos usuários que a gente criou, eles vieram desabilitados. Então, ó, Evandro está tudo desabilitado. Você vai observar que no usuário, no desenho do usuário, ele tem uma setinha apontando para baixo, informando que está desabilitado. Então vamos fazer a ativação desses usuários. Eu quero que essas contas estejam todas habilitadas. Volto no PowerShell e para a gente definir o password dos usuários antes de simplesmente habilitar as contas, vou aqui apertar o F8 na linha de baixo. Então beleza, defini aqui o password para todos os usuários e agora vou selecionar o último comando que ativa todas as contas dos nossos usuários. É obrigatório que ele tenha uma senha, você não vai conseguir ativar uma conta se não tiver uma senha definida, o comando vai falhar. Por isso que eu coloquei nessa ordem aqui a execução. Então o último comando ele vai fazer a ativação da conta. Seleciono aqui, eu vou apertar um F8. Minimizo aqui o nosso PowerShell, acabei a execução dos comandos. Vou apertar aqui um F5 para atualizar. E agora vocês vão observar que todos os nossos usuários, eles não têm mais a setinha apontando para baixo, informando que a conta, tá? Ela está com a senha definida e está ativada, disponível para utilização. Ó, o da Jennifer mostra aqui uma setinha para baixo, mas é tudo questão de apertar um F5 na tela para ele atualizar. Ó, atualizado. Lá no administrativo da Lídia também, sumiu a setinha. E lá na diretoria de Botafogo, Evandro, quando aperta F5, ó, ficou a setinha, sem setinha também. Ficou bem detalhadinho o vídeo, pessoal. Então ensinamos aí como faz a instalação do Active Directory através do CLI, que é a linha de comando, como cria uma estruturinha de unidade organizacional, como cria os usuários, ativa as contas, define os passwords. Com isso, então, a gente consegue seguir para a conclusão do nosso vídeo. A gente tem bastante coisa para falar sobre Active Directory, sobre recursos de servidor focados em Cloud e Data Center. Mas é interessante a gente segmentando para os vídeos não ficarem muito longos, muito maçantes. Tem muito assunto, muitas das temáticas serão abordadas em vários vídeos. Não dá para você falar tudo de Active Directory Domain Service em um único vídeo. Para te dar um contexto do que eu estou querendo dizer, o livro do Active Directory Domain Service, lá do Windows Server 2008, é um livrão de quase 1000 folhas. Então você não coloca o conhecimento adquirido de um livro de 1000 folhas em um vídeo de 30 minutos. Então tem bastante coisa para a gente falar aí no decorrer dos nossos próximos vídeos, ok? Feito com muito carinho, abordando sempre de modo bem hands-on como que funciona os recursos, o porquê das coisas, para vocês não ficarem aprendendo da base do eu fiz porque o Marcelão mandou. Agora você sabe como que está funcionando cada um dos recursos de identidade e autenticação e espero que o vídeo tenha te sido útil, que você tenha curtido aí o nosso trabalho. Caso te ajudou, pessoal, curta, comenta, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, ativa aí os sininhos de notificação. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima. Valeu!